Fala galera, beleza? Tô aqui de novo com vocês para falar sobre Platão, né? Pra gente continuar falando sobre Platão. O que eu quero dizer com vocês aqui hoje, né? Falar sobre a questão política, né? Sobre a teoria política em Platão. Até que eu falei sobre a teoria das ideias e sobre a alegoria da caverna de Platão que ilustra a teoria das ideias, certo? Então, hoje eu saio um pouco desse espectro ideológico, né, desse espectro do conhecimento, para falar sobre a teoria política de Platão, que de certo modo está relacionada, tá bom? Mas hoje eu vou concentrar essa parte política, beleza? Então, galera, continuando aí sobre Platão, então, né, falando sobre a teoria política de Platão, já começo dizendo para vocês que Platão vai negar a democracia, né? Pode parecer um susto para vocês perceber que Platão, né, ele criticava a democracia, ele recusava a democracia. Ainda mais no mundo de hoje, em que o sistema democrático, o modelo político democrático, é um modelo bastante defendido e deve ser defendido. Mas espera aí, por que Platão criticava a democracia? Vamos entender um pouquinho. Como eu sempre falo, é preciso inserir os sujeitos no seu tempo histórico, não é verdade? Então vamos entender o que está acontecendo nesse momento de Platão. Como a gente falou anteriormente, lá na primeira aula, Platão ele está vivendo aí nesse contexto democrático ateniense. E o que Platão está observando é que na democracia ateniense existe um modelo, né? Ela acontece dentro de um modelo em que abre espaço para a corrupção, ou seja, para o privilégio de uma elite aristocrática em detrimento de toda a sociedade, né? Criando aí grupos, né, bastante heterogêneos, bastante desiguais e grupos que se sobrepõem a outros grupos, né, dentro de uma estratificação, dentro de um modelo, né? E esses grupos que se sobrepõem a outros, eles compõem o que a gente chama de uma elite, né? E nesse caso, no caso da Atenas clássica, uma elite aristocrática, tá bom? Nesse sentido, galera, essa elite aristocrática, que é quem tem o controle político da cidade, da sociedade, né, é que Platão está vendo a estrutura democrática ateniense como ineficaz, né? Fora isso, que naquele momento a democracia ateniense teve muitos problemas, né? Muitos conflitos, muitas acusações de corrupção, muitos escândalos. Então Platão se posiciona contra essa democracia. Isso já dá pra gente perceber que crítica política não é coisa moderna não, né? Não é coisa de hoje, né? É muito antiga, não é mesmo? Então assim, lá desde a antiguidade, desde as civilizações clássicas, nós já vemos problemas na política e existem pessoas que criticam esses modelos, tá bom? Que criticam esses problemas. Só que assim, diferente de hoje em dia, não é criticar por criticar. Não é apontar o dedo e dizer que está errado. É propor soluções. É uma crítica acompanhada de uma propositividade, tá bom? Essa propositividade, ela traz a solução. Quer dizer, pelo menos, a solução que aquele pensador acredita ser, tá bom? Para o Platão, o modelo político ideal não é a democracia, porque a experiência democrática que ele vê, que ele vivencia em Atenas, não é eficiente, não é eficaz. Ele entende assim. Então ele vai dizer que o modelo político ideal é a monarquia. Pera aí, mas essa monarquia não é qualquer rei que é capaz de governar. O rei, para governar essa monarquia, tem que ser um rei filósofo. É uma leve puxadinha de sardinha pro lado dele, né? Filosofia. Não, mas é sério. O rei filósofo. Por quê? Seria o filósofo, segundo Platão, o único capaz de conseguir atingir a essência das coisas. E atingir a essência era suficiente para poder fazer um governo justo, um governo baseado na razão, um governo racional, tá bom? E essa racionalidade, para Platão, esse governo racional, ele está baseado na busca de alguns objetivos. Na justiça social,
importantíssimo, galera, né? Garantir o bem comum de todos, né? Na felicidade, tá? Fundamental, entender isso? E no homem, no indivíduo. Mas no indivíduo, enquanto pertencente a uma sociedade, é preciso garantir o bem coletivo para que o bem dos indivíduos esteja também garantido. Ao passo que nós garantimos o bem da coletividade da sociedade, os indivíduos, os grupos, as camadas vão ser contempladas. Agora, se privilegiamos apenas um grupo, não são todas as camadas que são contempladas. É um grupo ou um indivíduo. Então a gente cria uma minoria privilegiada e uma maioria desprivilegiada. Então é contra isso que Platão está brigando, tá bom? Contra essa elitização da sociedade. Só que alguns, né, inclusive Aristóteles aí, vai criticar o modelo político proposto por Platão, porque é um modelo que gera uma estratificação, é um modelo que cria estamentos, né? Por que cria estamentos? Porque, para Platão, a sociedade deveria se organizar, e aí ele vai falar isso na sua obra A República, que ele trata da organização da sociedade ideal. Para Platão, a sociedade deveria se organizar de acordo com camadas, né? E essas camadas estariam ligadas a uma divisão social, uma divisão dessa sociedade, galera. Olha que interessante. Essa divisão, ela deveria acontecer de acordo com as funções que cada indivíduo ocupa no Estado, tá? Então deveria haver os indivíduos para governar, indivíduos mais racionais, né? Por exemplo, o filósofo, e indivíduos mais irracionais, mais espontâneos, mais precipitados. Esses seriam mais voltados ao conflito, à defesa da cidade, ao exercício militar. E aqueles indivíduos cujo interesse produtivo é maior no seu caráter, cujo interesse de criar, de fazer acontecer é maior. Esses deveriam estar na produção, fazer o sustento dessa sociedade, né? Para Platão, a sociedade deveria se organizar dessa forma. Então haveria, né, aqueles que produziriam, aqueles que defenderiam e aqueles que governariam, tá? Existem essas três camadas: os que produziriam, os que defenderiam e os que governariam. Então Platão está defendendo uma sociedade dividida em camadas. E para Aristóteles, por exemplo, que vai criticar o pensamento platônico no que se refere a essa estrutura política, ele vai dizer, Titiuari, né? Titiuari vai dizer que esse modelo cria uma aristocracia, é um modelo aristocrático, entendeu? É um modelo que cria uma elite que vai governar, uma elite com poder, com controle político. Então esse modelo não seria também eficaz, segundo o tio Aristóteles. Mas Platão defende essa ideia. Platão ele defende que não está criando um modelo que vai elitizar, que vai criar um grupo governante, mas um grupo de pessoas responsáveis por governar. Por quê? Esse grupo seria mais intelectualizado, ele seria racional, e governar com racionalidade significa governar para garantir o bem geral do Estado, o bem geral da sociedade, que é o papel de um governo. Quando a gente pensa num Estado, né, na instituição do Estado, num governo, a gente pensa naquele grupo de pessoas elegidas para governar aquela sociedade. E governar uma sociedade é dar a direção para a sociedade, é dar o caminho para a sociedade, é estruturar essa sociedade. Então, é governar para o bem geral. E esse bem geral prevê a justiça, a felicidade e a ética, né? Por que a ética? Porque governar com ética significa justamente você garantir o bem desses cidadãos, você garantir a construção dessa cidadania, né? Para Platão, por exemplo, a educação moral dos indivíduos era muito importante para isso, né? Para garantir essa divisão em camadas, de acordo com as funções que cada um exerce na sociedade, Platão dizia, por exemplo, que a educação desses indivíduos deveria ser igual para todo mundo até os 20 anos. Ou seja, todo mundo deveria ser educado de maneira homogênea até os 20 anos,
quando, a partir daí, teria a potencialidade de se encontrar em uma das funções da sociedade. Poderia escolher qual função gostaria de ocupar na sociedade. Antes disso, não. Antes disso, nos primeiros 20 anos, o indivíduo estaria sendo preparado para a construção da cidadania. Estaria sendo formado em relação à cidadania. Então, para Platão, a educação moral dos indivíduos é fundamental para a construção dessa sociedade que permite a igualdade, que permite o alcance da justiça, né? Uma sociedade racional, filosófica, governada por um rei filósofo, como ele mesmo dizia, tá bom? Para Platão, existe uma diferença entre o homem e a sociedade. Para ele, o homem é o microcosmo e a sociedade é o macrocosmo. E aí, dentro dessa ideia de microcosmo e macrocosmo, né, homem e sociedade, existe um embate. Né? Existe um embate onde deve prevalecer a sociedade. Porque garantindo a sociedade, você contempla o homem, contempla o indivíduo. E o homem tem papel central nessa sociedade. Tá bom? Para Platão, o governo, o governante, enfim, ele tem que atingir a essência. E atingir a essência está ligado à nossa aula de teoria das ideias de Platão. Lembra da teoria das ideias? Né? Platão dividia o mundo em dois cosmos, né? O cosmo inteligível e o cosmo sensível. Lembra disso? O mundo das ideias, inteligível, e o mundo da matéria, o sensível. O mundo cognoscível pelos sentidos, né? O mundo ideal. Não é isso? Pois é, a essência, para Platão, a essência das coisas estava em qual desses mundos? O material, sensível, ou o ideal, inteligível? Estava no inteligível, né, gente? Estava no inteligível, porque a essência está no mundo inteligível, o mundo imutável, o mundo verdadeiro. O mundo material é o mundo ilusório, é o mundo mutável, transitório. Então não está a essência ali. Ali está o retrato, né, uma imagem construída a partir da essência. A verdade, a essência, a verdade absoluta, está no mundo inteligível. Então atingir a essência seria um exercício fundamental para um governante através da filosofia. E aí isso ele já vai trabalhar uma outra obra importante dele, que é o político, né? Aonde ele vai dizer quais são as características fundamentais que um político deveria ter para governar uma sociedade, governar o Estado no caminho racional, no caminho da justiça social, econômica, enfim, da igualdade. Tá bom? Então é importante entendermos isso em Platão. A teoria política de Platão, ela está muito relacionada à sua teoria das ideias também, né? Aonde Platão enxerga essa existência de uma essência, de uma verdade imutável, que espelha diferentes realidades. Tranquilo? Beleza, galera? Então espero que vocês tenham entendido, tá bom? Por hoje a gente vai parar por aqui, mas na próxima aula a gente dá continuidade, tá bom? Fiquem bem, protejam-se, estuda, galera, estuda que é importante, tá bom? Tamo junto, galera, qualquer dúvida é só me procurar. Valeu!